bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos ver aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra teu pai e a tua mãe. E neste capítulo temos aqui as passagens na forma como está registrada tanto nos evangelhos, como também essa questão da honra, né, que os filhos devem dispensar aos pais, ela desde a primeira revelação, ela já é algo tão assim importante, fundamental, né, que desde a primeira revelação isso já vem sendo dito. Então lá no Antigo Testamento, né, no Êxodo ali, né, nos 10 mandamentos de Moisés, né, nos 10 mandamentos, que é a lei de Deus, mas que Moisés, pela sua mediunidade, trouxe para a humanidade da época, né, e para a humanidade de todos os tempos, ali, talhado na pedra, os 10 mandamentos que fala, né, para honrar o pai e a mãe. Então, vamos aqui à leitura da forma como Cristo a pronunciou e foi registrada por 3 evangelistas, né, Marcos, Lucas e Mateus, e a forma como se apresentou ali através da mediunidade de Moisés no Decálogo, né? Então vamos lá. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. Assim está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Então Jesus falou, eles registraram, e Jesus, que não veio destruir a lei, né, repete ali algumas das leis básicas ali que Moisés já havia trazido, né, para a humanidade. Então Jesus relembra. Então vamos ali ao decálogo propriamente dito, olha. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso está ali nos 10 mandamentos, no decálogo, né? Então, olha, temos aqui toda no Evangelho, né? Toda uma explicação que a luz do Consolador traz para a gente entender a importância. Mas basicamente, sucintamente, porque eu quero ler uma história, que eu quero ler algo aqui do irmão X, né? Um texto aqui do irmão X. Então, e o Evangelho todos têm, né? O Evangelho segundo o Espiritismo está ali ao alcance, todo mundo pode ler. Mas basicamente, por que é tão importante que os filhos honrem a seu pai e a sua mãe? Porque simplesmente, se não fossem os pais, por pior que sejam, tá? Vamos falar daqueles pais que não cumprem com seus deveres. Não vamos nem falar dos pais abnegados, amorosos. Vamos falar daqueles pais que até abandonam os filhos. Vamos pensar nesses, né? Vamos pensar nesses pais, aqueles que nem cuidam dos filhos. Ainda assim, eles merecem toda a honra, porque aquele espírito só vai estar encarnado na Terra, só vai ter a oportunidade de evolução graças aos pais. Ou seja, se não houvessem pais, não haveria ninguém na Terra, o mundo estaria despovoado. Se não houvesse ninguém que quisesse se servir, se prestar de pai e mãe, né, uns para os outros aí, a Terra estaria desabitada, não é? Então, só por aí, só por né, só por esse fato, né, é um fato isso daí. Nós todos nós, porque todos somos filhos, né? Muitos somos pais, mas todos somos filhos. Todos nós somos filhos. E então só o fato de estar encarnado já
faz com que nós devamos aí honrar os nossos pais. E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, vem falar que o honrar é além do amor, porque amar, você ama o próximo, você ama os inimigos. Os pais é mais até do que amor, é um amor cheio de gratidão, cheio de mimo, né? Era isso que está escrito com essas palavras aí lá no Evangelho. Então é uma coisa muito sagrada. Os pais é algo muito sagrado. Quem tem os seus pais, que devotem a eles, né? Pais e mães, toda a gratidão, que consagrem a eles todos os carinhos, todo o respeito, toda a honra, que os honrem, né? Além de todo amor, obviamente, porque eles foram os instrumentos que nos permitiram estar aqui para evoluir, para caminhar para Deus, né? Então, sem maiores delongas, a gente vai pegar um texto aqui do irmão X, que é tirado do livro Lázaro Redivivo, bem no finalzinho, acho que é o penúltimo capítulo, exatamente, é o penúltimo capítulo, é o 49, chamado Preparação Familiar, né? Eu vou pegar uma parte porque é um texto longo, para que a gente consiga ler aqui e pensar, né, alguma coisa. Olha, constituiria ato casual da natureza a reunião de duas criaturas convertidas em pai e mãe de diversos seres? Ou seja, é por acaso que aquele homem e aquela mulher se cruzam aí num determinado momento, né? E dali, daquela união, vai surgir um novo ser, vai ter um filho? É por acaso que aquelas pessoas vão receber aquele filho? Então ele começa fazendo essa pergunta, né? E ele continua aqui no seu questionamento, né? Então ele tá pensando aqui, está refletindo, né? Então refletindo através de questionamentos. Mera eventualidade, o erguimento de um berço enfeitado de flores? Então é por acaso, né, que essa reunião desses espíritos se dá? Aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aqueles filhos, né? E vamos aqui, continua. Diz a medicina que o fato se resume a simples acontecimento biológico. O estatuto político relaciona mais um habitante a enriquecer o povoamento do solo. E a teologia sustenta que o Criador acaba de formar outra alma, destinada ao teatro da vida, enquanto a instituição doméstica celebra a ocorrência com desvairada alegria, muito bela, sem dúvida, mas vizinha da irreflexão e da irresponsabilidade. Então, aqui, olha, muito interessante, né, a colocação do irmão X, que ele dá aqui 3 aspectos, né? O biológico, o político-social e o teológico, né, para o nascimento de uma pessoa, de um ser humano. Então, a medicina fala que é uma combinação de células ali do homem e da mulher, né, que vai gerar um corpo novo. É um acontecimento biológico. Para a sociologia, a política é um número a mais, né? Uma pessoa a mais que vai entrar ali para as estatísticas. E para a teologia é mais uma alma que Deus acaba de criar, só que eles não explicam como, né? É como se fosse assim, um passe de mágica, né? Um tilintar dos dedos e pronto, nasceu uma nova alma pronta ali na hora, saiu do forno ali agora, ali na hora e pronto, né? E não é, né? É muito mais do que isso. Ele vai discorrer sobre pensar sobre isso, né? Então isso é uma irreflexão. Pensar que seria só isso é uma irreflexão, né? É razoável que os pais sintam emoções verdadeiramente sublimes e acolham o rebento de seu amor com indefiníveis transportes de júbilo, né? Alegria de quando se tem um bebezinho.
Todavia, é necessário acrescentar que a galinha e a leoa fazem o mesmo. Então, isso é da natureza animal. E nós somos animais, né? Somos, gente, né? Somos animais racionais, né? Hominídeos, mas somos. Certas aves do sul da Europa chegam a roubar pequeninas joias das damas ricas a fim de adornarem o ninho venturoso pela chegada dos filhotinhos. Por esse motivo, no círculo da humanidade, é preciso instituir serviços edificantes contra o carinho inoportuno e esterilizante. Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras, por créditos de outro tempo. O Instituto da Família é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa no alto preço na vida espiritual. Então, ao contrário do que acabamos de ver a visão da teologia, que diz que, né, Deus acaba de criar uma nova alma ali prontinha naquele instante, não é isso, nós já sabemos, né? Somos espíritos eternos e os nossos filhos são espíritos que já tiveram conosco aí em existência passada. E se estão novamente, é porque algum reajuste precisa se fazer, ou nem todos os casos são reajustes, né? Tudo depende, né? Porque, na verdade, dentro de um núcleo familiar ali, composto por algumas pessoas, às vezes as provas vêm entre uns, mas ali vem um ou outro para dar uma equilibrada, né? Já são afetos ali, que é para dar aquela equilibrada. Tem um ou outro se destaca, não importa em que posição venha, se de pai ou de filho, mas se destaca mais na condição espiritual, já vai conseguir ajudar mais os outros a impulsionar aí também. Então sempre vem ali, né? Conforme o merecimento, né? As famílias são formadas ali conforme a necessidade daquele grupo, né? Então, olha, é lamentável o nosso estado da alma quando voltamos à vida livre, de coração escravizado ao campo inferior do mundo, em virtude do olvido com L, ou seja, do esquecimento de nossas obrigações paternais. Em vão tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima. De balde, nos abeiramos dos corações amados para recordar a eternidade da vida. Semelhantes impulsos se verificam fora da ocasião desejável, porque a fantasia já solidificou a sua obra e a ilusão modificou a paisagem natural do caminho. Não valem mais o pranto e a lamentação. É indispensável aguardar o tempo da misericórdia, já que menosprezamos o tempo de serviço. Então, aqui, o irmão X está dando um recado para os pais faltosos, né? Então, o que acontece? E a gente começou falando, mesmo esses pais mesmo para com esses pais faltosos, os filhos têm o dever de gratidão, né? De gratidão, pelo menos, se não consegue amar e honrar, né? Ali por vários e vários fatores, pelo menos o da gratidão, porque se não fosse esses pais, e ele está falando dos que falharam aqui, né? Esse espírito não estaria encarnado. Por outro lado, esses pais faltosos, porque a gente sabe que tudo aquilo que cada um de nós faz, né, todos nós vamos prestar conta dos nossos atos, independente da posição que a gente ocupe, né? Se pais, se filhos, enfim, né? A gente vai estar prestando conta de cada papel que a gente foi colocado a desempenhar. Então, enquanto pai, eu cumpri bem o meu papel? Enquanto filho, eu cumpri bem o meu papel? Enquanto cidadão, eu cumpri bem o meu papel? Né? Escolhi lá uma profissão, você é advogado, você é médico, você é professor, você sei lá o quê. Enquanto este profissional,
Eu cumpri bem o meu papel? Então a gente vai acabar tendo que prestar contas, inicialmente, a nossa própria consciência, né? Porque quando a nossa consciência grita, é porque é nesse momento que a gente percebe que Deus existe. E aí, consequentemente, a gente vai prestar contas ali a Deus, né? Porque foi por Ele, graças a Ele, que nós planejamos uma vida para estar aqui melhorando. Então, esses pais ali que foram faltosos, que não fizeram o que eles deveriam ter feito, vai chegar o tempo, né? Que se nos esquecemos de bem cumprir as nossas obrigações paternais, vai chegar um tempo, porque somos espíritos eternos, né? O tempo da misericórdia de Deus, como ele bem colocou aqui, em que provavelmente nós teremos aí novamente oportunidade de receber de novo ali aqueles espíritos como filhos, para a gente ter uma nova oportunidade de fazer aquilo que a gente deixou de fazer no passado, né? Então, é isso que ele está dizendo. Então, não adianta chorar, né? Não adianta se lamentar quando a gente fracassa. Se instruir, arregaçar as mangas, né? E se preparar para um futuro, sempre pedindo ali forças e se preparando para falhar cada vez menos, né? Até chegar um momento que não falhemos mais. Precatem-se, pois, os pais, as mães terrestres, para que não se percam, envenenando o coração dos filhos, à distância do dever e do trabalho. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega, se não querem cavar o abismo futuro. Então, a educação que a gente tem que dar, porque se a gente deixar de educar bem esses filhos e eles caírem no precipício, nós seremos culpados. Por quê? Porque tínhamos ali a missão, a tarefa de encaminhar e deixamos de fazer. E vamos sofrer vendo o sofrimento desses espíritos. Enquanto escrevo, ouço um amigo já arrebatado igualmente da vida humana, que me pede endereçar aos companheiros encarnados as seguintes ponderações. Então, olha que interessante isso aqui, nos últimos minutos, né? Então, ele está escrevendo e um amigo desencarnado pede para ele, né, escrever um recado, e ele vai transcrever aqui, olha só. Bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos no caminho da edificação terrestre. Através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam aos rebentos de seu lar, que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes a aventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esses sim podem abandonar a terra tranquilamente, quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Mas infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas, que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenado de uma ternura falsa. Esses esperem pelas contas escabrosas, porque de fato tentaram enganar a Deus, distanciando-lhe os filhos da verdade e da luz divina. Depois da morte do corpo, sentirão a dor de se verem esquecidos no dia imediato ao dos funerais de seus despojos, acompanhando em vão, como mendigos de amor, os filhos interessados na partilha dos bens, a revelarem atitudes cruéis de egoísmo e ambição. Com estas palavras de um amigo, finalizo minhas despretensiosas considerações sobre as responsabilidades domésticas, mas duvido que existam pai e filhos na carne com bastante sensatez para nelas acreditarem, né? Então, olha,
um recado, provavelmente este que fala aí, que pede para o irmão X deixar esse recado, não sei, né? Mas provavelmente ele deve ter sentido isso, né? Ele deve ter passado por essa experiência a ponto de querer dar esse recado. Olha, gente, é assim que acontece, né? Os pais que dão tudo para os filhos, mas não dão o essencial, né? Dá tudo materialmente falando. Ué, se os pais têm condição e pode dar, tudo bem, mas a gente não pode deixar de dar o mais importante, que é o quê? É ensinar o filho a conquistar as coisas, mesmo ele sabendo que ele pode ter, mas é ensinar ele a conquistar as coisas dele. É ensiná-lo a conquistar os tesouros do espírito, né? É apresentar o evangelho desde pequenininho. E é por aí. Isso é o que vai ser cobrado de nós quando a gente chegar do outro lado, não é? Então que a gente reflita sobre qual é o tipo de riqueza, qual é o tipo de bem, tá? Porque bens, a gente vive uma sociedade hoje em dia que todo mundo tem condição de dar alguma coisa para os seus filhos, coisas materiais. É uma sociedade muito, né? Todo mundo. A gente presenteia demais, né? Mas oferece valores de menos. Então que a gente passe a refletir sobre isso, né? Quais são os valores que a gente está realmente implantando no coração dos nossos filhos, né? Porque é isso que vai ser cobrado de nós quando chegarmos lá do outro lado. Assim, eu agradeço pela atenção de todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Nós vamos hoje, boa noite, né? Hoje nós vamos ver uma comunicação de um espírito que está no livro, registrado no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte deste livro, no capítulo 7, cujo título é Espíritos Endurecidos. Então, nesse capítulo tem algumas comunicações de espíritos que têm dificuldades, né, de reconhecer seus erros. O nome do espírito é Lapomere e o título é Castigo pela Luz, né? Então, essa comunicação que veremos, né, é de um espírito que se manifestou ali espontaneamente numa reunião da Sociedade de Paris. E ninguém pretendia evocar nenhum espírito ali. Ele se manifestou espontaneamente e deu sua mensagem e se identificou inicialmente como sendo um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Então é perguntado a ele: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras, o próprio Espírito dizendo, né? Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas, ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem. Afrontam ou imploram. Temem, afrontam ou imploram, mas é também para todos amarga irrisão, ou seja, algo como um desdenho, né? A morte para todos algo de se zombar. Então, quando o espírito dá sua comunicação pela primeira vez, o grupo estava estudando na Sociedade de Paris a perturbação que ocorre durante o desencarne, as variações ou diferenças do desenlace,
Quando há um desencarne, o espírito pode se desligar do corpo imediatamente ou levar muito tempo para se desligar totalmente daquele corpo. Tudo depende de como ele viveu a encarnação, as escolhas que fez, os objetivos que o levou a estas ou aquelas realizações. Enfim, tudo que fazemos, pensamos e convivemos não fica ignorado, esquecido. Tudo fica gravado em nossa mente e os espíritos podem ler a nossa mente. Independente disso, nós temos tudo gravado em nosso espírito. Tanto que os espíritos relatam que ao desencarnar, revemos nossa existência como se fosse um filme em uma velocidade maior. E tudo que fizemos fora das leis de Deus, sentimos a necessidade de reparar no decorrer do tempo, se não for imediatamente. Porém, chegará um dia que haverá o arrependimento e buscará o caminho do amor e a reparação para sentir-se em paz e com direito a avançar espiritualmente. Mas é preciso considerar também que Deus está no leme de tudo. Esse espírito apresenta-se de forma sarcástica, irônica, finge que está bem e ainda diz aos estudiosos presentes que eles estão enganados ao dizer que durante o desenlace, o desencarne, o espírito passa por um estado de perturbação e a prova disso é a presença dele ali desencarnado e diz não se sentir perturbado. E isso pode ocorrer nas comunicações de espíritos. É preciso ter experiência para saber analisar mensagens dadas pelos espíritos. É preciso analisar a escrita e ter estudado muito o espiritismo e as possibilidades de comunicações dos espíritos conforme o seu grau evolutivo. A escala evolutiva criada por Kardec, com a participação dos espíritos sábios, para melhor compreender as formas dos espíritos se comunicarem conforme seus conhecimentos e sua condição moral. Isto porque um espírito pode ter muitos conhecimentos, mas a moral não foi cultivada ainda e pode se passar por quem não é. Mostra ser um sábio usando deturpações da verdade. Esse espírito, por exemplo, diz que não tinha perturbação alguma, que via tudo claramente, sabia que o corpo estava morto e faz uma alusão à morte como algo negativo para quem quer que desencarne. Então, continuemos ouvindo a mensagem desse espírito. A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro um crime, é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e, individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Então, nesse parágrafo, ele fala que houve conselhos, mas não se prende a eles, e se diz forte e corajoso por não aceitar os bons conselhos. Ele diz que o crime é apenas uma palavra, mas o espírito se recusa a pensar seriamente no que fez, nos erros que cometeu. Na verdade, quanto mais ele não admite os seus erros, os seus enganos, mais se torne feliz. Se não se arrepender, pode chegar à loucura, provavelmente. E ele termina dizendo: não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa. E assina, aquele que ontem era um homem. Então este espírito se mostra irônico, desdenha a luz divina que o chama ao reconhecimento de si mesmo. Diz que pode se defender sozinho dessa luz que o incomoda. Geralmente os desencarnados em dificuldades estão num umbral onde não tem luz,
mas este vê a luz e isto o atormenta. Seria porque ele gosta das trevas e teme a luz que o faz reconhecer seus erros e sentir-se infeliz por ter perdido tantas oportunidades felizes pelo cultivo de dificuldades morais em que o orgulho, ou a vaidade, ou o egoísmo alimentaram seus objetivos e ações. Continuando a leitura, analisada esta comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, ou seja, isolamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora ou acreditam-se ainda encarnados. Para este, a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererá isto dizer que escapassem à punição? De modo algum. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas, e o que a uns causa alegria é para outros um tormento. A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho. Quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa, e ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza de meu ser. Então, essas palavras, sutileza do meu ser, são características dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar. Luz que o penetra qual aguda flecha. Esse espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento. O que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo esse espírito e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Acho que esse texto foi bem claro para nós, né? E todos os espíritos em dificuldades um dia se arrependerão e se modificarão, porque Deus, né, não abandona nenhum dos seus filhos e, portanto, todos um dia estarão escolhendo o caminho do bem definitivamente. Então, depois os estudiosos, né, pediram aos espíritos amorosos e sábios que participam dos estudos, foram convidados a dar algum esclarecimento sobre esse espírito. Foram dadas 3 comunicações, cada uma de um espírito, portanto são 3 espíritos superiores que deram cada um deles a sua comunicação, mas eu vou ler só uma, que é a de Erasto. É a mensagem de número 2 no livro Céu e Inferno, né? Pode ser consultada também no site da casa. Então eu vou ler. Participar um homem das trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como noutro caso, esse homem nada vê do que o cerca, e habituar-se-á mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. O Espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: eu saberei libertar-me desta odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes
de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro, pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto como o que seria alegria e consolo para o sábio. Transforma-se em punição infamante e continua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, quais feras refugiadas no seu antro, e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se pode furtar às investigações dos seus pares. Arrancada, que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para este forminando criminoso. Todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. Procura esquivar-se à multidão, e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte luz, olhares que o observam, e corre, e voa novamente em busca da sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existem para ele. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavra sem sentido, e o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra, isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso, humilhada a fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística comunicação que vos deu na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade. Erasto. Então aqui Erasto, nos mostra, nos esclarece o quanto esse espírito, na verdade, está sofrendo e não quer admitir para as pessoas, né? Bom, finalizando, acho importante essa comunicação para termos ciência de que nem todas as ideias que vêm à nossa mente é de um bom espírito. Também outra aprendizado é que as comunicações dos espíritos precisam ser analisadas com muito cuidado para não entender o falso como o verdadeiro. E para tanto é preciso ter experiências e conhecimentos sobre o espiritismo que muito estudou e pesquisou e ainda pesquisa e estuda sobre os espíritos e suas manifestações. Também, infeliz somos quando teimamos em fugir às leis de Deus em prol de nossas regalias egoísticas que não passam de falsas alegrias. No final da história nós concluímos isso. Então, eu espero que todos tenham uma boa semana e que possamos continuar participando dessas reflexões e com isso procurando desenvolver os nossos conhecimentos, nossos pensamentos, sentimentos para evoluirmos.
Boa noite a todos.